Aí, olá, boa noite. Olá, boa noite. Seja muito bem-vinda, Dani, à nossa live de hoje. Acho que eu posso te chamar de Dani, né? Eu não consigo te chamar de outra forma. São Lógico. anos de amizade, a gente se conhece há tanto tempo, né? Queria agradecer muito a você, ao pessoal que está aí nos acompanhando hoje, num tema tão relevante, né, pessoal, como que a gente vai tratar hoje. Nós vamos falar sobre violência doméstica e familiar, um tema complexo, um tema que tem muitas questões de ordem prática que a gente precisa analisar, uma questão que envolve muitos mitos, né, Dani? O mito de que a mulher que sofre violência doméstica é uma mulher fraca, que tem Sim. problema de autoestima, né, que não tem uma família bem estruturada, ou que isso só acontece com a mulher da periferia, não acontece com a mulher de classe Não. média. A mulher que fica depois que apanha pela primeira vez é porque gosta de apanhar. Quer dizer, são muitos os mitos que envolvem esse tema. Como eu disse, um tema tão complexo. E a gente está aqui para quebrar esses mitos, para conversar sobre esse assunto. E aí, gente, nós trouxemos hoje uma especialista no assunto. Eu vou apresentar aqui para vocês a professora e delegada Daniele Alves Ribeiro. Ela é delegada titular da Delegacia Especializada de Mulheres em Juiz de Fora. Ela é mestre em Direito Penal e Criminologia pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Já lecionou em várias faculdades de Direito, né? Graduação em faculdades de Direito, sempre lecionando a disciplina de Direito Penal, né, Dani? Sim, sim. Então, vamos sugar aqui hoje, essa noite, os conhecimentos da Dani sobre esse assunto. Então, Dani, em meu nome, em nome do Instituto de Direito Real, eu queria agradecer imensamente, viu? Você está aqui essa noite para dividir todo o seu conhecimento com a gente. E eu acho assim que para começar, né, a gente podia começar explicando um pouco para o pessoal o que seria a violência doméstica e familiar, quais são os tipos de violência. O que você acha? Sim. Boa noite, pessoal. Queria agradecer a Betânia pelo convite, ao pessoal do Instituto do Direito Real. Estou muito feliz e honrada com esse convite de estar participando aqui com vocês dessa noite, né, que eu acho que é tão importante de explicação, de debater pontos, como a Betânia mesmo disse, esses mitos que a gente sabe que existem sobre o assunto. Eu acho que são fatos importantes que a gente tem que conversar aqui. Bom, realmente importante a gente começar inicialmente falando sobre os tipos de violência doméstica. A Lei 11.343 de 2006, ela traz 5 tipos de violência doméstica, que são consideradas violência doméstica pela lei. A violência física, moral, sexual, patrimonial e psicológica. Todos os 5 tipos estão previstos na lei, né? E são casos que a mulher pode se valer quando está em situação abusiva, seja ela de ordem, por exemplo, física, que é o mais comum que a gente conhece, né? Por exemplo, que vá desde as vias de fato, que seria um tapa no rosto, um puxão de cabelo, alguma coisa nesse sentido, até uma violência, por exemplo, física que culmine num feminicídio, que seria uma morte de uma mulher, né? E nesse meio termo, nesse meio do caminho aí, existem outros tipos de violência. Lesão corporal, das modalidades que a gente tem, leve, grave, gravíssima. Tudo isso são tidos como violência física. A gente tem também a violência moral, que na lei seria a previsão de crimes de calúnia, injúria e difamação contra a mulher, né? Nós temos também a questão da violência psicológica, que seria humilhar, constranger, colocar a mulher em alguma situação que denigra sua imagem, sua autoestima, que faça ela se sentir diminuída. Geralmente eu falo que a violência começa assim. Muitos relacionamentos, né, Betânia? A pessoa não sabe que está num relacionamento abusivo, elas não sabem que estão numa relação abusiva e acham que é normal. E é importante a gente conversar aqui porque não tem questão de classe social, cor, idade, não tem. A gente tem relacionamentos que qualquer classe, qualquer idade e tal. Hoje mesmo eu relatei um flagrante da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de uma relação de uma mulher que conviveu 30 anos com uma pessoa e foi vítima de tentativa de feminicídio. Então, assim, um relacionamento aparentemente estável, pessoas de situações financeiras estáveis também e sofrendo violência doméstica. Então, a gente sabe que isso ela atinge qualquer classe social, qualquer tipo de pessoa. Temos a violência, como eu falei, a psicológica, que inclusive hoje em dia é crime, né?
A questão da violência psicológica hoje em dia é crime, o artigo 147b, que pode ser usado como fundamento para poder requerer uma medida protetiva, por exemplo, que a gente vai falar, assim como a perseguição, que também é crime, 147A do Código Penal, que são modalidades que a gente sabe que está incluída na violência doméstica. Temos ainda a violência patrimonial. Recentemente ela ficou até muito falada, né, no caso me ajuda aí, daquela Larissa Manoela. Ah, sim, é verdade. Ficou muito falado da questão da família dela, que apropriou de bens, né? Então, assim, a mulher, e aqui eu falo mulher porque ela é mulher e teve uma violência familiar no seio da família. Os pais se apropriaram de dinheiro dela, dos bens, e não deixavam ela gerir. A gente vê que isso acontece, infelizmente, com um grande número de mulheres, né, que não podem administrar os seus bens. E veem tolhidas, né, sua liberdade de administrar o seu próprio dinheiro. E tem, por fim, a violência sexual, que seria constranger a mulher a qualquer ato de violência, seja conjunção carnal, sem conjunção carnal, seria constranger a mulher a qualquer ato de violência, ou ela fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Por exemplo, usar contraceptivos, a mulher é proibida de usar métodos para poder se prevenir. Tudo isso configura violência sexual. Ela ser importunada sexualmente, ser submetida a práticas como aborto, tudo isso entraria na Lei Maria da Penha. Então, tá vendo que o rol é muito amplo. A gente não tem um rol taxativo aqui, a gente tem um rol exemplificativo. Né? Porque é bem importante. É bem importante explicar, né, Dani? Porque eu acho que a maioria das pessoas realmente não tem essa noção de que é tão ampla a possibilidade de violência contra a mulher. E aí, Dani, uma pergunta que eu acho que assim pode ser meio óbvia para alguns, mas não para outros, principalmente para quem não está acostumado a atuar nessa área. A Lei Maria da Penha, só quem pode ser beneficiário dela é a mulher, ou ela se estende também, por exemplo, a um transexual ou a outras pessoas vítimas de violência familiar? Sim, a Lei Maria da Penha também se estende, além da mulher, né, como um todo, ela se estende a pessoas de relações homoafetivas, né? Ela também tem abrangência para mulheres lésbicas, por exemplo, e também para transexual, né? A lei também abarca essas hipóteses, né? Essa diversidade de gênero. Que a gente sabe que ela diversidade sexual, a gente sabe que também a lei tem essa abrangência. Tem tido muitos casos hoje em dia de procura nessas situações. Eu ia até te perguntar isso, se é muito comum em outros tipos de situação. Tem começado, sim, tem começado, e a pessoa está completamente amparada pela lei, né, e pela jurisprudência mais atualizada no assunto. Ô, Dani, e assim, como é que a situação chega até a delegacia? Como é que a pessoa deve proceder? Ela tem que comparecer com um advogado? Ela pode comparecer sozinha? Como é que é? Como é que é o andamento dentro da delegacia? Na verdade, muitos casos chegam até a gente através de advogados, né? Mas não é necessário. Fundamental é fazer inicialmente o boletim de ocorrência. Então, a gente faz o boletim de ocorrência. Esse boletim de ocorrência aqui em Minas Gerais, por exemplo, pode ser feito tanto na Polícia Civil quanto na Polícia Militar, né? Para citar o exemplo de Juiz de Fora, a gente tem setores de Polícia Militar dentro do lugar onde é a delegacia especializada de atendimento à mulher, que a pessoa já pode fazer na Polícia Militar e comparecer do lado, no mesmo andar, para poder ser atendida na Polícia Civil. Como pode esse boletim ser feito na Polícia Civil, né? E esse procedimento também, ele também abrange outros estados, porque eu sei que tem pessoal aí assistindo que também, não só de Minas Gerais. E após a feitura do boletim de ocorrência, quando é feito esse boletim de ocorrência, a pessoa comparece, no caso da delegacia, para poder solicitar, por exemplo, um atendimento, né? Ou pode representar em determinados crimes que a gente sabe que exige a representação, como ameaça, a questão da perseguição. Então, tem alguns crimes que necessitam de representação. E a vítima tem a possibilidade de solicitar as medidas protetivas de urgência. Então, essas medidas são solicitadas perante a delegacia. Bom, a questão do advogado ter que ir à delegacia, isso não é necessário, é evidente que não é. Pode, por exemplo, abreviar o caminho, um advogado fazer, por exemplo, um requerimento, protocolar esse requerimento na delegacia, e com base nesse requerimento do advogado, a gente faz o quê? A gente pega
instaura, faz um boletim de ocorrência e depois faz o trâmite normal do procedimento e intima a vítima. Porque às vezes a gente tem essa preocupação, que a gente sabe que é muito séria, da questão da revitimização, né, da vítima, ir em boletim de ocorrência, fala o que está acontecendo na polícia militar, vai na polícia civil. Então, às vezes, não consegue, naquele momento, imediatamente ser atendido, porque tem, às vezes, por exemplo, 10 pessoas na fila para fazer uma medida protetiva, precisamos agendar para o dia seguinte. Então, o advogado pode, sim, facilitar o caminho da vítima. Eu falo que isso é até bacana quando a gente vê que acontece. Pode fazer um requerimento, narrar a situação da vítima, solicitando providências. Às vezes ele não quer a protetiva. A protetiva, a vítima tem que ir no dia, a gente vai agendar para ela poder ir. Mas vamos supor que a vítima, às vezes, não quer a protetiva por hora. Ela quer apenas que seja instaurada uma investigação, um inquérito para apurar aqueles fatos. Né? A gente tem visto muitos casos atuais que também configura crime de divulgação de nudes, que a gente sabe que às vezes você teve uma relação com a pessoa e aquela pessoa depois vocês separaram e o casal, às vezes o homem pega e começa a divulgar fotos íntimas. A gente tem visto coisas desse caso. Também é muito comum. Então, às vezes, o advogado prepara todo um requerimento, com toda a documentação, pedindo para instaurar inquérito e para serem adotadas as providências. Então, o advogado pode sim facilitar nessa questão. Como pode, tem direito a acesso ao inquérito, tem direito a acompanhar as oitivas, tudo isso é importante. Isso eu estou falando do trâmite normal, de um procedimento normal, sem ser caso de prisão em flagrante. Porque o caso de prisão em flagrante é outro. Depois a gente pode comentar se for o caso. Então, a vítima comparece à delegacia, registra o boletim, solicita medidas protetivas. Essas medidas vão ser lá, ela vai ser entrevistada, qual tipo de medida você quer, né? Por exemplo, que o cara não se aproxime, que ele não se aproxime dos familiares. Tem uma série de questões que podem ser solicitadas no momento lá das medidas protetivas, né? Que não aproxime por mensagens, tudo isso pode ser solicitado no início. E após esse fato, vai ser aberta uma investigação, instaurar um inquérito para poder ocorrer os trâmites. Por exemplo, ouvir testemunhas, o investigado vai ser ouvido ao final. Então, tem toda uma circunstância que vai ser feita para poder concluir a investigação da melhor maneira possível. Verificar se existe, por exemplo, necessidade de uma prova pericial. Às vezes a vítima já comparece com o advogado perante a delegacia e a gente já dá o requerimento para ela poder ser encaminhada para fazer perícia. O exame de corpo de delito, porque tem lesões, por exemplo. A gente dá um encaminhamento. Ou então é caso de violência sexual, a gente dá a guia para poder ser feito o exame de conjunção carnal, que é feito, por exemplo, em Juiz de Fora, perante a perícia e os médicos legistas. Então, a gente direciona para o encaminhamento, né, que a vítima é toda assessorada para isso. Enquanto isso, as investigações correm normalmente. A gente tem um prazo de 30 dias para poder concluir o inquérito pela lei. A gente sabe que nem sempre esse prazo, pelo volume de serviço, é concluído nesse prazo. Tanto é que existe a questão de prorrogações, é possível prorrogar o prazo. E após a conclusão, a gente remete esse procedimento para o fórum, né, para o promotor analisar e realizar o que tem que ser feito. Ou ele vai oferecer denúncia, ou ele retorna para a delegacia para pedir diligências, ou então ele acha que não tem elemento, solicita o arquivamento. Né? Então, esse é o trâmite. Porque pode acontecer também de não ter crime, né? Durante a apuração, evidenciar, por exemplo, que não houve crime. Acontece muito. A vítima, às vezes, ela fala, não, ele não me agrediu. Eu me machuquei, eu caí. A gente sabe, né, que acontece esse tipo de situações. Às vezes até inverídicas, mas acontece. Então, se a promotora lembrar que não tem elementos, ela vai solicitar o arquivamento do presente caso, tá? Então, esse é o trâmite que a gente sabe que funciona. É o trâmite normal na delegacia. E aí, Dani, deixa eu te perguntar uma coisa. Se eu estou numa comarca onde tem uma delegacia especializada, né, uma delegacia de mulheres, eu poderia procurar uma outra delegacia? A vítima poderia procurar uma outra delegacia? Ou necessariamente tem que ser na delegacia de mulheres para que esse trâmite ocorra? Não. Qualquer delegacia, né? A gente chama aqui em Minas, por exemplo, as distritais. Qualquer delegacia a mulher pode procurar para poder ter os benefícios da lei, né? Só que
você procurou uma delegacia que é mais próxima da sua casa, é mais próxima do seu bairro, depois aquele procedimento vai ser direcionado para a gente. Como existe uma delegacia específica, Entendi. a delegacia vai fazer o primeiro atendimento, por exemplo, as medidas protetivas, vai fazer aquele primeiro suporte, mas depois vai ser encaminhado para a gente. Aqui em Minas Gerais, por exemplo, a gente tem delegacia de plantão. Então, a delegacia funciona até 18h30. Após esse horário, vai para a delegacia regional de plantão. Isso acontece aos sábados, domingo, feriado. E é quando você Todo o procedimento. tem um grande número, né? Sim, um grande número. Casos. À noite, né? À noite, principalmente. Geralmente, esses casos, o que acontece? Eles são encaminhados para a gente na segunda-feira. Então, a gente tem acesso aos fim de semana, né? Que são os flagrantes, ou diligências, investigações, são encaminhadas para a gente para poder dar seguimento. Então, a gente que vai relatar o procedimento, que vai ver se precisa de mais algum tipo de diligência. Então, esse é o procedimento padrão. Entendi. Então, só para ver se eu entendi, o requerimento da medida protetiva, ele também não depende da atuação de um advogado? A própria delegacia pode entrar com esse pedido de medida protetiva? Não depende. A pessoa que se sentir lesada numa relação abusiva, ela pode procurar a delegacia, deve, na verdade, pode e deve poder solicitar a sua medida protetiva. Em algumas cidades, eu vou dar um exemplo para vocês de Juiz de Fora, os advogados também solicitam medidas protetivas. A gente tem parcerias. Na verdade, essa área de violência contra a mulher é muito importante a questão da rede que a gente tem de apoio. A rede é importante. Até para fortalecer a questão da mulher, dar opções e tal. A gente tem, por exemplo, a Casa da Mulher em Juiz de Fora, que é um lugar que também pode solicitar medidas protetivas. A OAB Mulher, a OAB também faz um trabalho super bacana, que ela atua solicitando medidas protetivas. Então, a gente tem essas possibilidades, né? Essa, digamos assim, como se fosse fazer uma analogia, essa terceirização, que a gente tem locais de apoio para as mulheres que também podem fazer valer serviços que seriam solicitados em regra numa delegacia de polícia, tá? Então, a gente tem também essas questões. E essas parcerias. Existe também, em Minas Gerais, a delegacia virtual. Pode solicitar também, fazer ocorrência e solicitar medidas perante a delegacia virtual. Você digita lá, por exemplo, na internet, mg.gov, delegacia virtual. Você vai ter o passo a passo para poder começar confeccionar uma ocorrência e lá você vai falar se vai representar, se quer medida protetiva. Isso chega diretamente na caixa do delegado. Aí o delegado faz o quê? Ele pega, intima essa vítima que solicitou virtualmente para ela comparecer à delegacia e para poder confirmar se realmente ela quer os benefícios da lei. Então você tem vários caminhos possíveis, né? Fala, tem canais, né? Os canais, na verdade, tem vários. Em Juiz de Fora também, em várias cidades de Minas Gerais, nós temos um projeto que chama Chame a Frida, que é uma inovação. Na verdade, foi até criado por uma escrivã de polícia em Manhuaçu, numa cidade de Manhuaçu, que é uma cidade que foi inovada. Esse projeto ganhou assim, vários prêmios internacionais. Recentemente ganhou um prêmio em Berlim, que é um aplicativo virtual de WhatsApp, que que Chame a Frida. Eu não vou te falar o número de cor aqui agora de Juiz de Fora, lembro, mas eu posso passar depois para vocês, que você pega, entra em contato nesse aplicativo, você pega, dá um olá, aqueles atendentes virtuais, aí a pessoa te dá as opções que você quer. Se você quer, por exemplo, o que você deseja? Desejo tirar dúvida, desejo solicitar medidas protetivas, ou então, eu já tenho uma medida protetiva, eu quero saber se ela está valendo, ou eu quero solicitar guia para corpo de delito, ou tem o que a gente chama botão do pânico, que no último caso eu estou sofrendo uma relação abusiva, eu estou numa situação de flagrante, automaticamente vamos acionar a polícia militar para comparecer ao local e efetuar a prisão em flagrante. Então, é mais uma ferramenta de auxílio para as mulheres nessa área de violência contra a mulher, tá? Que a gente tem. Interessante. Muito. Essa questão do botão do pânico, isso de fato funciona na prática? Pois é, na verdade, esse botão do pânico acaba que a gente não tem. Como esse aplicativo é muito novo em Juiz de Fora, muito novo, porque foi agora inaugurado, né? Foi inaugurado recentemente, no mês da mulher, de março, a gente não tem, porque as pessoas às vezes não estão
muito, a gente está fazendo uma campanha de conscientização, a gente vê mais ligar para o 190, né? Mas é possível, e é até bom ficar claro isso, porque é direcionado, no final das contas, para a polícia militar, tá? Que é direcionado para esse caso. Tem também o 181, que você pode fazer denúncia virtual. Tem várias possibilidades, sem você ser, por exemplo, identificada, né? Em Juiz de Fora, por exemplo, a gente tem umas leis municipais, como do condomínio, que a pessoa do condomínio tem que denunciar, tem obrigação. Então, a gente tem vários tipos de leis, vários tipos de projetos que está, assim, cada vez mais ampliando essa proteção da mulher. Há um tempo atrás foi divulgada muita questão do X, né? De dar um X na mão vermelho, que é um sinal do basta. Quer dizer que a mulher está precisando de ajuda. Então, são todos feitos campanhas que a gente faz constantemente, né? A gente teve agora o mês de agosto, que a gente fala que é o agosto de conscientização, a questão da violência contra a mulher, que foi feita, a Polícia Civil e outras instituições fizeram campanha o mês todo, em parceria com prefeitura, com o legislativo, com o executivo, com o judiciário, para a gente poder levar essa questão ao conhecimento da população. Que por mais que a gente fale sobre isso, a gente vê que ainda é um assunto que é um tabu para muitos. Sim. E ao mesmo tempo Sem dúvida. para outros. A gente sabe, a maioria sabe disso, não sabe. Muitas pessoas vivem assim no escuro, não tem ideia de que estão passando esse tipo de relação. Com certeza. E acham normal. Não tem ideia, sabe? Então, o objetivo é divulgar. Nas escolas já tem projetos já de palestras, campanhas, conscientização dos alunos aprenderem. Eu já dei palestras em escolas que eu terminei a palestra, o aluno denunciando. Que os pais, que a mãe sofria violência doméstica, ele presenciava tudo. E ele não sabia que isso era crime. Adolescentes, né? Que achava que era o pai que sustentava a mãe e a mãe achava que isso era uma questão normal, né? Que tinha que aceitar, pronto, acabou. Então, às vezes vivencia isso a vida toda, né? E acha que é assim que as famílias resolvem os problemas, que é assim que se vive, né? Não, e de tanto que tá terríveis, né? E consequências terríveis que a gente sabe que vai ter para o desenvolvimento dessa criança. Sim, sem dúvida. A gente sabe que vai ter e gera efeitos, repercussões que são muito negativas mesmo. Ô, Dani, deixa eu te perguntar uma coisa. E se o fato relatado pela vítima, a polícia civil, a polícia militar, ele não configurar nenhum tipo penal? Como é que fica essa situação? A mulher pode obter uma medida protetiva, mesmo que o fato não tipifique nenhuma conduta, assim, não seja nenhuma conduta tipificada? Existe essa possibilidade? Existe a possibilidade de conseguir, sim, o benefício da lei, a medida protetiva. O que vai acontecer não vai ter um inquérito, né? Dependendo se o que não tem motivo para poder instaurar o inquérito, que não tem elementos, né? Não vai ser instaurado o inquérito, não vai ter um inquérito policial, mas nada impede que tenha uma medida protetiva. Só que, assim, como eu falei para você, os casos são tão amplos e a abrangência, né, é enorme nesses casos, é muito difícil não configurar. Muito difícil, tá? Não configurar. Acontece até de situações que a vítima, às vezes, não sabe que está sofrendo uma violência doméstica. Vamos supor que o advogado ingressa com uma ação de guarda de alimentos, quando está tendo uma separação, um divórcio, e às vezes a vítima narra fatos que são fatos criminosos, que demonstram uma ação abusiva de anos, por exemplo. Aí, às vezes, o juiz ele até remete o procedimento para a área criminal para poder ser feito um procedimento, né, do caso. Porque às vezes a mulher não sabe mesmo. Ela quer só separar, ela quer se divorciar, estão regulando visitas, guarda. E quando ela narra os fatos, configura relações criminosas. Configura fatos criminosos que a gente precisa abrir uma investigação para poder apurar, tá? Mas é possível sim. Esse esclarecimento é possível sim. E não cabe, isso aqui é uma questão interessante, porque há pouco tempo um advogado até me questionou isso. Um advogado me questionou isso, que chegou numa cidade para fazer medida protetiva e negaram porque falaram que não era crime. Você não tem que fazer porque não é crime. Bom, peraí. Você está sofrendo algumas situações, você acredita que seja uma relação abusiva. No final das contas, quem vai decidir se você tem direito à medida protetiva ou não é o juiz. De ter previsão na lei que o delegado pode conceder, existe. Isso aí é um artigo de letra morta, que na prática não acontece. Né, que tem até uma previsão, cidade que não tem comarca, que o delegado pode arbitrar. A gente não vê isso na prática. Então, assim, quem decide no final das contas a medida protetiva é o juiz.
né? E não cabe, na hora de fazer uma medida protetiva, falar, olha, você não tem que ter atendimento porque isso aqui não configura crime. Lógico, a gente tem que orientar, a gente tem que falar, explicar que talvez isso não vire um inquérito policial, um processo futuro, mas você tem direito de solicitar suas medidas protetivas, sim. Isso é extremamente importante, realmente, né? A pessoa tem que estar bem ciente dessas possibilidades, né? Ô, Dani, uma outra pergunta. Numa comarca onde você não tem uma vara especializada, né, de violência doméstica e familiar, a quem esse pedido é dirigido? Você poderia ter esse pedido dirigido, por exemplo, a um juízo cível em alguma situação? Geralmente é dividido, né? Quando for comarca única, vara única, quer dizer, o juiz acaba fazendo Abrangendo tudo. todas as áreas. Mas, por exemplo, Uhum. Paraíba, eu sou de Além Paraíba, né? É uma cidade que tem 3 juízes, 3 promotores. Tem uma promotora e um juiz aqui especializado nessa parte criminal. Então, a doutora é especializada nessa parte criminal, ela cabe essa incumbência de solucionar essas questões. Lógico, na ausência dela de férias tal, tem o juiz, o promotor de plantão, né? E tem a questão do plantão do fim de semana. Mas não vai deixar de ter atendimento, não. Qualquer cidade Uhum. tem a previsão, tem o atendimento, né? Inclusive, eu esqueci de falar, também tem a Defensoria Pública, que é um canal que a Uhum. pessoa pode usar também quando não tem condições de contratar um advogado para poder se valer desse atendimento. Tem muitas cidades que a gente sabe que tem universidades que fazem a parte Sim. criminal também, que tem escritórios modelos, que também atuam nessa questão de canais que a gente tem para poder denunciar. Então, hoje em dia, está bem amplo essa questão, né? O mais difícil mesmo, eu falo, é a mulher saber que está vivendo uma situação abusiva, sair desse ciclo, romper esse ciclo. Essa é a parte mais difícil. Mas a gente escuta muitos casos, Dani, e eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso, que a mulher, mesmo tendo a medida protetiva, ela não é fiscalizada, o cumprimento, né, o descumprimento dessa medida protetiva não é fiscalizado, e aí ela acaba sendo vítima novamente de violência doméstica, chegando às vezes até a um feminicídio, como você mesmo colocou. E aí eu queria te perguntar o seguinte: havendo descumprimento dessa medida protetiva, como a vítima deve proceder? Ela vai pedir a punição por esse descumprimento da medida protetiva nos autos da própria medida protetiva? Vai ter que ter instauração de um inquérito específico pelo descumprimento da protetiva? Como é que isso é feito? A medida protetiva, geralmente, ela tem um prazo, né? Uma determinação. Tem locais que não, que acaba que coloca validade indeterminada. A gente sabe que tem grande caso de número de descumprimento. Isso é evidente, acontece. O Uhum. que deve ser feito no primeiro momento, se a pessoa está vivendo uma situação de descumprimento, o que a gente fala aciona a polícia para fazer o flagrante, para tentar prender aquela pessoa que está descumprindo. Existem inúmeros casos de prisão em flagrante delito por descumprimento. Inclusive, o artigo 24A da Lei Maria da Penha, ele fala do descumprimento, a pena, existe pena, e além de pena, o delegado não pode nem arbitrar fiança nesses casos. Só o juiz pode determinar a fiança. Então, a pessoa vai efetivamente ser presa, né? Porque ela vai ser presa naquele momento que tem o descumprimento, o delegado vai lavrar o flagrante e só vai ser determinado se ele vai ser solto ou não. Então, no primeiro momento, a gente fala, denuncie, chame a polícia para poder conseguir fazer a prisão em flagrante. Não tendo como, ou então, assim, a pessoa descumpriu, ficou cercando na rua, mas fugiu, não conseguiu a polícia militar fazer essa prisão em flagrante, faça o novo registro de boletim de ocorrência. Aí você configura o crime de descumprimento. Tem que registrar a situação, porque é crime. Então, é feito um novo boletim de ocorrência de descumprimento. E é importante frisar, se esse descumprimento for várias vezes, eu posso fazer vários descumprimentos. Vários boletins de ocorrência. Vai abrir uma nova investigação. Com base nessa investigação, o delegado vai abrir investigação, ouvir as partes, relatar e mandar para o fórum. Inclusive, é uma hipótese de solicitação de pedido de prisão preventiva. Cabe prisão preventiva nesses casos de descumprimento. A gente vê, na prática, um grande número de prisão preventiva nesse caso, né? Então, assim, é importante registrar. É importante. Porque muitas pessoas questionam, mas às vezes ele está me mandando mensagem apenas, ele não aproximou de mim. Você concede uma medida protetiva, na maioria dos casos, vem constando que não pode se aproximar.
mesmo através de mensagens. Uhum. Você pode print dessa mensagem para embasar o seu requerimento, abrir uma investigação para poder solicitar, a gente vai requerer até a prisão preventiva dessa pessoa que está descumprindo. Né? Antigamente, não tinha, né, esse crime de descumprimento de prisão preventiva. O que a gente conseguia enquadrar na prática era o crime de desobediência. Usava lá do Código Penal, só que era muito ruim, porque é TCO, pena menor de 2 anos. Então, acaba que efetivamente, na prática, não tinha esse resultado que a gente vê hoje em dia. Entendi, o resultado hoje é muito maior. Mas então, só para ver se eu entendi, ô Dani, você não consegue fazer o requerimento nos autos da própria medida protetiva. Quer dizer, você entrou requerendo a medida protetiva. Se essa medida protetiva foi deferida e depois descumprida, você não consegue, alegando e provando o descumprimento da medida protetiva nos próprios autos em que ela foi deferida, obter ali uma punição. Você vai ter que instaurar um inquérito. Na verdade, assim, eu estou partindo do pressuposto que aquele inquérito, vamos supor que você foi ameaçada, né? Eu já relatei aquele inquérito, eu já peguei aquele inquérito e enviei para o fórum, que ele não está comigo. Mas se você pode muito bem comparecer à delegacia, né? Eu não quero fazer um boletim de ocorrência. Eu vou comparecer à delegacia, eu vou prestar um novo depoimento explicando a minha situação. Vai ser lavrado um termo que está sendo descumprimento. Eu posso, naqueles mesmos autos iniciais, né? Eu posso fazer isso, indiciar aquela pessoa por descumprimento também, desde que prove. Só que como são casos de Maria da Penha, são casos mais rápidos, quando a gente consegue, nesse caso, uma ameaça, uma lesão tal, relatar e enviar para o fórum, às vezes o descumprimento foi depois de um tempo, né? Então, às vezes, não está mais na delegacia. Mas nada impede que seja feito nos mesmos autos. Mas o ideal, eu sempre oriento, faz um outro boletim de ocorrência. Ou então eu posso anexar, eu posso juntar no mesmo procedimento. Lá no fórum eles juntam, né? A questão da conexão, continência, a gente pode muito bem juntar para ser julgado da mesma forma. Mesmo eu estou te perguntando isso mais realmente por uma questão de tempo, né? Porque essa questão de tempo é muito importante quando a gente fala de violência doméstica e familiar. E às vezes você tem ali a quebra da medida protetiva, né? O descumprimento da protetiva, e até você lavrar um boletim de ocorrência, isso chegar ao conhecimento de uma autoridade policial, enviar para o fórum, passar pelo Ministério Público para que ele possa solicitar então uma prisão preventiva ou um uso de tornozeleira eletrônica, vai um tempo relativamente grande às vezes, né? E enquanto isso a violência sendo perpetrada, né? O ideal é a pessoa chamar a polícia para fazer a prisão em flagrante. E acontece muito também, porque o juiz, pela lei, tem 48 horas para apreciar a protetiva, se vai ser dado ou não. Entendi. Acontece muito na prática, né? A pessoa solicitou protetiva, vamos supor, hoje, o juiz ainda não apreciou. O investigado tomou conhecimento que a vítima entrou com a medida protetiva, o que ele fez? Ele já perseguiu, já está procurando ela. Mas ele está cumprindo. Não, ainda ele não está, porque não saiu a decisão da protetiva. Então, se ele está te perseguindo, se ele está te ameaçando, é novo fato, é ameaça, é perseguição, são novos fatos. Né? Acontece isso. Às vezes não tivemos o deferimento da medida protetiva e continua a perseguição. E eu oriento também, porque quando você tem a protetiva, você coloca aquele termo num local de fácil acesso, acessível, porque às vezes acontece o descumprimento no fim de semana. Você vai procurar uma delegacia de plantão. O delegado, às vezes, chega lá para fazer, ela está alegando que houve descumprimento da protetiva. Às vezes o sistema está fora do ar. Acontece isso. Não consigo ter acesso se realmente aquela protetiva existe, se teve o deferimento. Acontece, o sistema está fora do ar, às vezes no momento que está sendo elaborado o fato. O que acontece nessa situação? Acontece nessa situação, você tendo lá a medida protetiva, o papel em mãos, aquilo facilita o delegado já fazer a lavratura do flagrante e prender aquela pessoa, ratificar o flagrante pelo crime de descumprimento. Então, são acordos que, lógico, ninguém vai ficar andando com o termo da medida protetiva tal, com as cláusulas. Mas, dando um local fácil acesso que pode ser utilizado para poder favorecer a própria vítima. Isso ajuda também. Entendi.
E o agressor, ele é ouvido durante essa fase de inquérito? Você instaura o inquérito pelo descumprimento Sim. da medida protetiva, e aí o agressor, então, vai tomar ciência disso. Sim, o investigado, na verdade, a gente sempre deixa ele por último, né? Porque primeiro a gente ouve a vítima, vê se são necessários fazer perícia, vai ouvir testemunhas, se, por exemplo, existirem testemunhas, e não achem que precisa de testemunha, porque na maioria dos casos de violência doméstica não tem testemunhas. Esse é um fato também, né, importante. Às vezes não tem uma testemunha que presencie, mas tem uma amiga que sabe da situação, tem um filho que é menor de idade, que é criança, que pode ser usado como informante para poder ser ouvido num caso. Então, essa é uma situação também que a gente vê que é muito real, a ausência de testemunhas. Mas tendo ela, sendo possível ouvir, vamos ouvir, tá? Para poder servir como base, dar mais embasamento para um indiciamento do caso. Essa questão que você comentou com relação à conversa de WhatsApp, né? Eu acredito que isso seja muito comum, né? Do agressor, do investigado, Muito. ele descumprir a medida protetiva mandando mensagens de WhatsApp para a vítima. Como é que fica, Dani, essa questão da cadeia de custódia dessa prova? Assim, seria necessário que a vítima se preocupasse em, por exemplo, salvar essas conversas em algum software, tipo Verifact, ou não? A delegacia aceita só a impressão dessas conversas de WhatsApp? Como é que isso acontece? Geralmente, esse tipo de prova, né, de materialidade, ele chega para a gente através de pendrive, CD. A gente orienta a vítima a colocar essas conversas em algum meio, porque são passados para perícia. Quando tem uma conversa ameaçadora, quando tem alguma questão de divulgação de fotos, como eu falei, isso tudo é enviado para a perícia. Na Entendi. perícia é feito um laudo, né? Um laudo de identificação, de registro, de conversas, tal, esses lados. A questão da cadeia de custódia existe. O pendrive, por exemplo, ele não vai para o fórum mais. Esse pendrive vai ficar arquivado no setor de perícia, sim, e a degravação das conversas, a perícia, o laudo em si vai para o fórum. Mas é lógico que é aconselhável a pessoa que tiver guardar, né? São provas que vão guardar. Mas a gente tem a cadeia de custódia, sim. Cidades maiores, tal, existem. E cidades menores, a gente sabe que vai ser guardado também. Mas eu estou te perguntando isso porque hoje a gente tem tanto site que assim, você consegue, né, reproduzir uma conversa fake. Então tem toda essa situação também que pode comprometer, né, a prova, né, dentro de um inquérito. Mas gravar, é bom. Nem toda vítima também é vítima, né? Tem essa situação, às vezes. Inclusive, a gente sabe que às vezes a pessoa prova, né? Tem casos também que a vítima não é vítima. E quando é uma situação dessa, a gente até faz uma investigação de denunciação caluniosa, porque é crime. Foi instaurado o inquérito para uma situação que configura crime, denunciação caluniosa. A pessoa deu causa a uma investigação, um processo de alguém que sabia ser inocente. Então, na verdade, já teve casos que a vítima entrou com um pedido e acabou sendo indiciada por um crime. Pode acontecer. A palavra da vítima ainda tem muito peso ou se exige? Tem. Tem. Na verdade, o crime de violência doméstica, eu falo que crimes sexuais também, né? A questão que a delegacia, por exemplo, que eu trabalho, é a delegacia de atendimento à mulher e crimes sexuais, né? A gente também trabalha com criança e adolescente, crimes sexuais. Sempre falo que a palavra da vítima é de extrema relevância, né? Vários indiciamentos, vários casos de denúncia, de futura condenação, são motivados, às vezes, pela palavra da vítima unicamente, né? Porque não tem outros casos, não tem outras provas. E tem que ser levado em conta, porque a gente sabe que existe todo um desgaste, toda uma dificuldade da vítima chegar e denunciar. Então, por que não levar a sério tudo que ela fala? Porque a gente sabe que é a nossa obrigação tratar com respeito a vítima sempre que possível, ser ouvida por policiais femininas, né? Ah, não tem, na cidade que eu trabalho não tem. A lei não obriga a ser mulheres, fala sempre que possível. Mas lembrando que tem que ser tratado tem que tratar a pessoa com respeito. Inclusive é crime, né? A violência institucional é crime hoje em dia. Você tratar, denegrir, expor a pessoa a humilhações, a constrangimentos desnecessários em repartições públicas como um todo é considerado crime hoje em dia. Sim, e tem que realmente, né? Porque a gente sabe de muitos relatos
de vítimas que chegam até a delegacia e não recebem o tratamento devido, né? Infelizmente é uma realidade que a gente vê que acontece em qualquer estado, né? Em qualquer local. A gente sim. Ter, né, que a vítima ela está no lugar para buscar acolhimento e ela é, na verdade, humilhada, né? A gente sabe que, infelizmente, ainda acontece. Né? Eu falo que essa cultura que a gente tem, assim, arraigada, esse machismo, isso prejudica muito ainda, né? A gente prejudica muito porque a pessoa, ela espera que na delegacia ser encontrado um local acolhedor e chega lá, às vezes, não encontra. Por isso que é importante denunciar, né? E denunciar para poder coibir esse tipo de prática. Uma outra questão, Dani, que eu gostaria de te perguntar, a gente pode, por exemplo, num pedido de medida protetiva para uma mulher vítima de violência doméstica, estender esse requerimento ao filho menor de idade, por exemplo? Isso poderia ser feito até na delegacia de mulheres, ou teria que buscar o conselho tutelar, algum órgão específico para proteção ao menor? Pode solicitar também em relação ao filho, né? Pode solicitar. Já vi vários casos, por exemplo, de crimes sexuais que a mãe solicitou uma protetiva, né? Contra o padrasto, por exemplo, contra alguém que estava suspeito de praticar crime sexual e não podia aproximar da criança, ou o próprio pai, né? Isso pode acontecer, sim. A gente sabe Eu estou te perguntando isso porque eu já vi entendimento de juiz indeferindo, por exemplo, o requerimento de medida protetiva para o filho menor, sob o argumento de que a vara de violência doméstica não teria competência para isso, que o requerimento teria que ser feito na vara da infância e da juventude. Eu já vi entendimentos nesse sentido. Por isso que eu estou te perguntando se... É mais fácil, né? Porque às vezes é o mesmo juiz que vai apreciar tudo. Não é um caso comum, né, de ser concedida contra o filho. Quer dizer, o filho não poder ter contato também com o pai. Não é um caso comum. Né? Porque geralmente tem todo um processo até cível analisando essa situação de guarda, de alimentos e tal. O ideal é que esses processos sejam compartilhados. Sejam juntos, né, tratados da mesma forma. Só que nem sempre acontece isso. Às vezes um processo civil ele tem um ritmo mais rápido do que um processo criminal, ou vice-versa, tal. A gente sabe que não é assim na prática. Mas pode ser apreciado sim pelo juiz, pode ser apreciado. E outra coisa também que a gente vê, essa situação, a gente vê às vezes que o caso foi só para a mulher, aí a mãe fica em dúvida. Como é que eu vou deixar meu filho, então, menor de idade, ficar com o pai, sendo que a gente tem medidas que eu não posso aproximar dele? Como que fica? Às vezes o próprio pai, o agressor, fica na dúvida de como que ele vai se portar nessa situação. Mas geralmente o juiz determina que uma pessoa da família que faça essa mediação, que leve o filho para encontrar, que seja acompanhado por outra pessoa, né? Por isso que é importante, às vezes, a comunicação dessas decisões para ser uma coisa mais coerente, tá? Eu te pergunto isso porque é muito comum, por exemplo, numa ação de divórcio, você ter uma situação de violência doméstica e aí acaba tendo, às vezes, até uma alienação parental, por exemplo. O pai, quando pega o menor, né, num direito de visita, por exemplo, ele vai falar mal da mãe, agredir a mãe, ou a mãe também, em virtude até da medida protetiva, vai falar mal do pai com a criança. Enfim, aquela situação que a gente sabe que é uma situação padrão em determinados divórcios, né, que existem. Então, assim, às vezes a mãe tem essa intenção de estender essa protetiva ao filho menor. Mas nem sempre isso é fácil também de conseguir. Elas são muito complexas, né? Essas questões de alienação parental, essas questões, infelizmente, essa parte criminal, ela se mistura com essa parte civil e não tem como. Não tem como. Sabe que é uma questão complexa. A relação familiar, ela é uma questão que fica abalada com esses atos de violência doméstica. Então, gera consequências. E a alienação parental é um exemplo que a gente sabe que muitos usam, né? Até casos, por exemplo, de mães, que a gente percebe, às vezes, mentiras, né, nos discursos dela, tal, porque ela não quer, ela quer tentar que o filho não se aproxime do pai. Porque o pai, às vezes, arrumou uma outra companheira, alguma coisa nesse sentido. Tá querendo, aí usa, às vezes, a Lei Maria da Penha para um caminho que não é bacana. Só que a gente sabe que isso é minoria. Né? A gente sabe que a minoria não faz parte do que a gente vê que realmente seja o público
da área da Maria da Penha, porque a gente sabe que a dificuldade de procurar o canal de denúncia para poder ingressar com essas ações não é fácil, né? Existe uma barreira a ser quebrada para você procurar ajuda. Por isso que essa ajuda tem que ser dada da melhor maneira possível. Sim, sem dúvida nenhuma, porque senão realmente fica muito difícil. A mulher já está desprotegida ali naquele momento, se sentindo desamparada, se ela não encontrar, né, por parte dos agentes estatais nenhum tipo de segurança, ela vai acabar, às vezes, até voltando pro agressor e continuando naquele ciclo de violência que a gente sabe que é realmente muito difícil de quebrar. Não, e Dani, muitas mulheres mesmo precisam, assim, até de abrigo. Às vezes não separam porque não tem fonte de renda nenhuma, sabe? Tem locais que tem abrigo para mulheres, que ela tem que se valer desses canais, dessa forma de apoio, porque ela não tem como sair dessa relação abusiva, né? Isso era uma outra questão que eu ia te perguntar. Vocês também encaminham medida protetiva, pedido de medida protetiva no sentido de alimentos, um auxílio aluguel, que é autorizado aí pela Lei Maria da Penha, ou esse encaminhamento é feito para o juízo civil? Como é que é feito isso? Pode solicitar também, a gente sabe que pode solicitar. O juiz determina, né? Em Juiz de Fora a gente tem abrigo, a gente não tem abrigo especializado, por exemplo, de mulheres. A gente tem para pessoas no geral, mas a gente tem, por exemplo, Casa da Mulher Segura, em Juiz de Fora. A gente tem Casa da Mulher, a gente tem locais que são direcionados, que têm abrigo, tudo isso. O juiz pode determinar que vá para esses lugares. O juiz pode fixar a questão dos alimentos. Isso tudo não é só permitido pela lei, como uma necessidade que a gente vê em muitos casos das mulheres. Né? Isso vai ser fixado pelo próprio juízo criminal. Vai ser fixado. Isso não vai ter que ser requerido necessariamente numa ação de alimentos, por exemplo. Não. Isso é uma medida protetiva específica que pode ser requerida ao juízo criminal. Porque isso é importante, né? Tem até decisões recentes, tal, da jurisprudência, que falam, por exemplo, a mulher mora na casa do companheiro. A casa é do companheiro, é dele, a casa é dele. Mas ela está sofrendo violência doméstica e ela não tem onde ficar, está com um filho tal na casa que é do seu marido. Já aconteceram casos, tem decisões da mulher ficar naquela casa. E o agressor ter que se ausentar, mesmo que a casa não seja da mulher. Né? Sabe que a jurisprudência ela está muito assim, caminhando cada vez mais em mais e mais proteções em prol das mulheres. Então, ela está cada vez melhor nesse sentido. Entendi. E, de fato, né? É realmente necessário aquilo que a gente estava falando. Senão, ela não se sente protegida e aí que ela não vai realmente requerer. A gente fala que é um avanço. Na verdade, eu acho que é o contrário, né? Porque a gente está protegendo, buscando meios de avançar para a mulher. Mas a gente sabe que em países desenvolvidos, o índice de violência doméstica é pequeno. Esse tipo de coisa. O ideal seria a gente caminhar para uma situação de não precisar de tantos recursos, porque as pessoas não respeitam uns aos outros, que a mulher é respeitada, a mulher é tratada da forma melhor possível, com carinho, e o relacionamento não deu certo, acabou, morreu, pronto, sem precisar nessa relação abusiva, esse ciclo. Só que a gente está muito atrasado nesse setor ainda. Tem que ter um caráter educativo nas escolas, como você disse, né? Projetos e programas dentro das escolas para ver se essa situação melhora, né? Você disse que em relação ao flagrante, o procedimento é diferente. Como é que seria o procedimento no caso de um flagrante? O flagrante imagina que, né, eu estou sendo agredida pelo meu companheiro e eu acionei, eu estou sendo agredida, né, levei uma facada e um vizinho tal chamou a polícia. A polícia comparece até o local, efetua a prisão em flagrante, conduz as partes, testemunhas, o que tiver para a delegacia. Se precisar, isola algum local para perícia, se for necessário. Vamos supor que ele quebrou a casa toda, ele quebrou minha televisão, quebrou portas, tal, vai ser acionada a perícia. Comparece à delegacia. Chegando à delegacia, o delegado vai analisar se é caso de prisão em flagrante delito. As hipóteses previstas no Código de Processo Penal. Está acontecendo o crime, acabou de acontecer, o ofendido, ele é encontrado, o agressor, perdão, ele é encontrado com objeto do crime, ou ele é perseguido logo após, vê se configura as hipóteses de prisão em flagrante de acordo com o Código de Processo Penal. Foi configurado, é lavrado. O
procedimento de prisão em flagrante é uma peça inteiriça, que é feita da seguinte maneira. Primeiro, tem que ser ouvido o condutor. Quem conduziu o caso? Geralmente, uma polícia militar. Ele vai ser ouvido. Depois, mais 2 testemunhas. Na maioria dos casos, a gente vê que a própria polícia é considerada como testemunha pela ausência de testemunhas. Mas vizinhos, né, pessoas que presenciaram também prestam depoimento. Depois, se houver vítima, a vítima vai ser ouvida. Pode acontecer da vítima estar hospitalizada e não conseguir ser ouvida naquela situação. Por último, vai ser ouvido o investigado, né? É importante salientar que a pessoa vai ser ouvida e vai embora, ouvida e vai embora. Aí o delegado vai analisar, ratifica ou não aquela prisão. Eu vou prender ou não? Tem elementos para ratificar? Sim. Após ele analisar que tem elementos para poder fazer a prisão, é analisado, cabe ou não fiança? Vai poder ser a fiança, né? A fiança hoje em dia pode ser feita até em Pix, tá? É possível expedir guia para fazer a fiança em Pix. Também é uma inovação do mundo tecnológico, né? Que a gente precisa. E o delegado faz. Se a pessoa não pagou a fiança, ela vai ser presa. Aí a gente faz o procedimento. Vai ser expedida a nota de culpa, oficial juiz, ao promotor, a defensoria pública, se não tiver advogado, vai ser encaminhada para o setor prisional. Aí é designada a questão da data, do horário, para audiência de custódia. Então, o delegado evita a fiança ou não, faz o procedimento, encaminha para o setor prisional, para o presídio, e aí depois passa para o juiz essa decisão, tá? Então, a gente faz todo o procedimento, encaminha para o fórum para poder ser analisado. Se vai ser solto, se não vai, essa situação. Quando há necessidade de realização de exame de corpo de delito, como é que é feito esse procedimento? A vítima vai ser conduzida de que forma? Se a vítima precisa de fazer, teve lesão, tal, ela vai tem médico legista, tanto de plantão, na delegacia de plantão, como a gente pode encaminhar para poder submeter a perícia. Tem que ser uma prova, materialidade. Pois é, porque isso é bem complicado, né? Porque a vítima desse tipo de violência costuma tomar banho, acaba se desfazendo da materialidade ali. A gente sabe o que acontece, crimes sexuais, né? Da pessoa, às vezes, como você falou, tomar banho e tal, ela se desfazendo. Mas o vestígio, qualquer que seja, fotos, é uma prova, testemunha. Fulano de tal viu a pessoa com, por exemplo, com a boca roxa, com um soco que deu no rosto. Às vezes tem aquele vermelhidão no momento, mas depois acaba, né? Acaba. Então, tudo isso é perícia imediatamente. Nas delegacias de plantão, essa perícia é feita imediatamente, tá? Tem médico legista disponível para isso. Ô, Dani, e tem acontecido muito violência doméstica enquanto crime virtual, através das redes sociais? Como é que isso fica na delegacia? Como é que isso é feito? Também tem. A gente tem visto muito isso, né? A gente fala do stalker, né? A pessoa tá... Exato. Ameaças nos meios virtuais. Às vezes a vítima comparece e fala assim, tem alguém me ameaçando, mas eu não tenho certeza se é meu ex-marido. Possivelmente é ele. Mas criaram fakes para poder me ameaçar. Eu não tenho provas, mas eu acredito que seja ele. Temos que abrir uma investigação para apurar, é óbvio, né? Às vezes não é tão simples nesse caso, descobrir se realmente é ele. Mas os casos de perseguição, né? Às vezes a pessoa manda mensagens, por isso que eu sempre oriento, salva as mensagens no Instagram, salva no Zap, porque isso vai fazer toda a diferença futuramente. E aí fica na delegacia de mulheres essa investigação ou vai, por exemplo, uma delegacia específica de crimes virtuais? Não, se é competência da delegacia de mulher, vai pra gente, tá? A gente pode solicitar perícia, pode solicitar isso tudo. Se entender que é um caso mais complexo, que exige uma perícia mais elaborada, a gente remete, no caso aqui em Minas Gerais, para BH, onde tem perícias e profissionais mais especializados. Entendi. Para tratar especificamente desse aspecto da perícia. Porque perícia é uma outra questão que às vezes é complicada, né? Eu fico imaginando isso em crime virtual, porque às vezes o agressor está anos-luz na frente, né? É tanta inovação. É muita inovação. E acompanhar isso também não há de ser fácil. Mas a perícia é muito importante porque a perícia é uma materialidade. Eu falo que é sempre mais fácil, né? O depoimento da vítima tem um valor importantíssimo. Mas o depoimento da vítima
julgado com outros elementos, facilita uma eventual condenação. Sim, sem dúvida. Dani, infelizmente, o nosso tempo está terminando. Eu queria te passar a palavra, se você quiser fazer algumas considerações finais, falar com o pessoal aí que está ouvindo a gente. Agradecer, né, esse convite. Eu acho que esse momento é muito importante, né? Muito importante essa iniciativa do Instituto Direito Real de abordar esse tema que a gente sabe tão relevante que ele é e orientar, instruir as pessoas e também instruir os advogados, né, que assistem essa live, que sabem a importância que é, porque na teoria, às vezes, a gente sabe que está de uma forma e na prática a gente precisa de ter todo um procedimento que nem sempre está escrito bonitinho, e a gente sabe, né, que recém-formados, a gente sabe que advogados que atuam na área têm uma dificuldade, né? Constantemente eu atendo advogados que ficam assim temerosos, como que eu faço, como que eu procedo, tal. E é uma área importante, não é obrigatório você entrar qualquer pedido com um advogado, mas você tem um advogado de confiança, uma pessoa que pode te ajudar, te auxiliar nesse setor, por que não, né? Por que não? Isso vai passar uma confiança, uma credibilidade talvez maior, uma segurança para a vítima. Isso é importante. Como o investigado também, né? O investigado tem direito de ter acesso, né? A gente vê muito essa questão do eu intimei, mandei uma intimação para o investigado. Aí vai o advogado lá, pede para ter acesso aos autos do inquérito para poder preparar uma defesa. Né? O advogado, é importante falar também que ele pode atravessar uma petição no inquérito e solicitar diligências. O delegado não é obrigado a aceitar. Que o delegado ele tem a discricionariedade para entender se ele vai ou não acatar o que foi solicitado. Mas, às vezes, são coisas pertinentes, são coisas que realmente ajudar na investigação e no indiciamento de uma pessoa e ter êxito uma ação penal futuramente. Então, assim, pode fazer, porque a gente sabe que tem, né? O contraditório e ampla defesa hoje em dia é falado em sede de inquérito policial. Então, é importante essa questão. Então, é isso, né? Não se exima, sabendo de uma relação abusiva, não tenha medo, denuncie, né? Procure ajuda, sim, porque a gente precisa, nesse caso, de ajuda profissional especializada para poder conseguir sair dessa relação abusiva. E ter êxito, né? Porque a gente sabe que é complicado. Por exemplo, a delegacia de mulher tem atendimento psicológico. Quando não tem, a gente encaminha para a casa da mulher, para setores, para locais. Às vezes a vítima também precisa. Eu falo que às vezes ela não quer uma ação, ela quer um conselho, uma conversa. Né? A gente atende pessoas que estão frágeis, vulneráveis. Sim. Então, assim, não deixe de procurar, porque é um local que tem que ser um local adequado para atender a mulher. Dani, eu queria te agradecer imensamente, dizer que foi um prazer estar aqui com você essa noite, que eu aprendi muito com você, como sempre, aliás. Então, eu queria agradecer em meu nome, queria agradecer em nome do Fernando, do Instituto Direito Real, e dizer que a gente está aqui aberto e esperando uma próxima oportunidade para a gente continuar essa conversa, que foi super interessante, viu? Muito obrigada. Fernando também. Betânia, um prazer estar aqui com vocês e conte comigo o que precisar. Obrigada, Dani. Boa noite, pessoal. Obrigada aí por estarem presentes. Fiquem com Deus. Até mais.